Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Começando esse sábado de manhã com a nossa 27ª live, a segunda live sobre o livro Relentless, né? Começando aqui a nossa segunda temporada de lives diárias no Instagram, dando início ao primeiro grande capítulo, vamos dizer assim, do livro, onde o Tim ele começa a desenvolver a ideia central do livro, que é sobre ser imparável, né? Ser um profissional ou uma pessoa imparável, né? Ele puxa, para quem não assistiu a live de ontem, né? Ele puxa aqui no subtítulo a ideia de que from good to great to unstoppable, então do bom para o ótimo, para o imparável, né? Esse é o subtítulo, esse é o argumento central do nosso querido livro aqui do Tim Grover, que, né, para quem não assistiu a live de ontem, foi técnico, foi coach do Michael Jordan, né? Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, mas ele também foi coach do Kobe Bryant. Então é um cara fudido, treinador de atletas, né, imerso ali principalmente no basquete, na NBA, mas tem muitos insights, muitas coisas fodas que a gente pode tirar para o mundo dos negócios, né? Para a nossa vida como um todo, não só vida profissional, mas vida pessoal também. Então nesse capítulo ele começa a desenvolver o que é ser um imparável, né? O que é ser unstoppable. E aí ele faz a analogia, ele tem 3 categorias, certo? A gente tem good, great, unstoppable. Salve, salve, bom dia, Eric. Chegando aí também, o pessoal entrando, bom dia. Tem 3 categorias então, good, great, unstoppable, certo? E aí ele falou que durante toda a carreira dele, durante toda a vida dele, ele sempre classificou as pessoas de uma maneira geral, pessoas trabalhando em equipe. Puta, hoje tá foda aqui a obra do lado de casa, sabadão, não sei se tá chegando o som aí pra vocês, mas vamos que vamos. Então ele sempre classificou as pessoas nessas 3 categorias, né? Bom, ótimo e imparável. Trazendo para o contexto do livro, o que a gente quer, né? O que ele foca é o imparável. E aí ele deu nome para essas 3 categorias. Ele dá o nome às pessoas para essas 3 categorias, que são good, o bom, é o cooler, o ótimo é o closer e o imparável é o cleaner. Então cada uma dessas 3 características, obviamente, tem peculiaridades diferentes, agem de maneira diferente. Então o cooler, ele é aquele cara que ele é mais mediador, né? Ele recebe ordens, ele nunca toma frente, ele nunca toma decisão. Não significa que ele não é uma boa pessoa, não significa que ele não é um bom profissional, mas ele está abaixo aí, vamos dizer, nessa cadeia alimentar, né, da execução da alta performance. Então o cooler, ele é um mediador, ele é um cara que está sempre esperando, ele nunca vai ser o cara que vai bater o pênalti, certo? Ele é o cara mais do suporte, ele está ali dando suporte à equipe. E aí tem o closer é o ótimo, né, desse good, great, unstoppable. O closer, ele é um cara que assume risco, ele aguenta bastante pressão, ele aguenta lidar com a concorrência, com a competição, com jogos violentos, vamos dizer assim, com cenários violentos, mas ele tem um sério problema em lidar com o inesperado, né? Aquilo que ele não preveu, né? E é uma característica do closer de estar bem preparado, de estudar o oponente ou estudar o cenário, o mercado, por exemplo, trazendo para os negócios, estudar o mercado e se preparar, é uma característica do closer, mas ele não sabe lidar muito bem com o inesperado, né? O que ali ele não estava prevendo. Já o unstoppable, né, o cleaner, ele assume 100% da responsabilidade. Ele vê, mesmo trabalhando em equipe, né, trabalhando em empresas, vamos dizer assim, né, com outras pessoas, ele assume 100% de responsabilidade pelo resultado que a equipe vai ter. Então, em que sentido? Né? Só líderes pode ser unstoppable, só líderes pode ser cleaner, né? Vamos trazer o cleaner, falar mais cleaner, que é o termo que ele usa mais. Só então líderes podem ser cleaners? Não, na verdade você pode ser um funcionário, um subordinado cleaner, mas você está tão imerso na sua atividade, você está tão comprometido com o resultado final que foi posto para você,
que você assume que você é o líder. E isso significa você servir muito bem o seu líder, né, o seu responsável direto aí, a pessoa que... o seu líder de fato, né? Então ele toma responsabilidade de tudo, né? E isso é uma perspectiva completamente diferente, né? Porque você nunca está esperando que as pessoas façam o que você deve fazer, né? Você nunca culpa os outros. E isso é uma mudança de chave muito grande, né? Como você assume 100% da responsabilidade para tudo, você nunca vai culpar as outras pessoas. E aí você tem um nível de execução muito mais forte, muito mais imparável, né? Vamos dizer assim, como o próprio nome dá. E aí o que é legal é que ele fala, né, que os cleaners, né, o cleaner, o closer e o cooler, essas três categorias, elas estão em todas as áreas da nossa vida, não só nos esportes, não só nos negócios, né? Ele diz que você pode ser um cleaner, né, você pode ser imparável na sua família, certo? Você pode ser a pessoa que junta toda a família, você é o elo de ligação. Você é imparável nesse sentido. Você sabe como atender os mais velhos da sua família como os mais novos. Você sabe resolver os conflitos internos da família. E você pode ser imparável nesse sentido. Então o imparável e o cleaner, ele pode ser visto em todos os aspectos, né? Desde relacionamentos, nos esportes, nos negócios, em hobbies que você faz, sei lá, em atividades beneficentes, você pode ser um puta de um cleaner, com toda certeza, né? Então isso independe do... se é no meio dos esportes ou não. O cleaner, ele vai lá e resolve a porra toda, né? Ele assume 100% da responsabilidade e ele, claro, se importa com quem está do lado dele, a equipe, né? Porque esse é o papel do cleaner, mas ele não fica esperando que as coisas sejam feitas só porque foi dito, né? Vamos dizer assim. Ele vai lá e faz se ele tiver que fazer. Então, eu achei bem legal essa divisão, né, essa perspectiva. Um outro ponto legal também que o Tim fala é que você não é um cleaner em todos os aspectos da sua vida, né? Você geralmente é cleaner em um único aspecto da sua vida. Ou você, por exemplo, é com a sua família, ou você é com o seu lado profissional, né? Por exemplo, né? Tipo, não existe aquela discussão, né, do balanço ali, do equilíbrio entre vida e trabalho, né, entre família e trabalho, o work-life balance, né, que eles falam em inglês. Na visão do Tim, não existe essa porra, porque se você é um cleaner e você é um cleaner em cima do aspecto que é realmente importante para você, todos os outros aspectos não importam, né? Não é que não importam, eles não são prioridade, né? Porque prioridade só existe uma, não tem como você ter duas prioridades. E esse é o ponto, né? Quando você escolhe ser cleaner em alguma coisa, você vai com tudo naquilo e ignora todo o resto, né? Assim, entre aspas, né? Não é ignorar completamente, mas o ponto é que você não pode ser cleaner em mais de um aspecto na sua vida. Se você escolher família, ok, você é o cleaner da sua família e tá ótimo. Se você escolher nos esportes, no hobby, seja lá o que for, tá ótimo. Se você escolher na sua profissão, então é isso e todo o resto vai ficar em segundo plano, certo? Então é legal ter isso logo no início, ele esclarecer isso, porque coloca todo mundo na mesma página, todo mundo com o pé no chão, a ponto de você conseguir tirar insights, né, as características que a gente vai ver daqui a pouco, para todos os pontos da sua vida, né, e não necessariamente business ou esportes, que eu acho bem interessante. E aí ele dá exemplo, né, ele fala que os cleaners estão em todos os lugares. Ele fala de motorista de ônibus, né? Lá nos Estados Unidos, eu acho que vocês sabem, eu acho que mais comum, não sei se agora é assim, mas a gente vê em filme aquele motorista clássico, né? Até os Simpsons tem um personagem assim, né? O cara que dirige o ônibus e ele passa pegando uma criançada para levar ele para a escola, né? Então ele fala que esse motorista de ônibus, ele pode ser um cleaner, ele pode assumir a responsabilidade completa daquele trabalho, por mais simples que possa parecer, né, ser um motorista, mas ele sabe exatamente onde cada criança mora, o horário que cada criança vai subir no ônibus, o horário que cada criança vai descer, e ele sempre recepciona as crianças com um sorriso. Ele consegue criar um vínculo individual com cada criança, porque ele percebe a criança.
Ele sabe que tem criança que gosta de usar vermelho, sei lá, tem outras crianças que gostam do Batman. E ele pega esses detalhes para ser o cleaner, o melhor profissional possível naquela atividade, né? E ninguém vai mexer com o ônibus dele. Ele vai proteger o ônibus dele, né, com as garras dele mesmo, assim. Ele, obviamente, ele tem o livro dele é completamente o oposto do livro que a gente viu nas lives anteriores do César. Ele é muito sanguinário, assim, é muito competitivo, e até um dos motivos eu ter escolhido, porque eu não sou competitivo, e eu acho que eu preciso ser mais. Então é legal ver isso, que, porra, parece que eu tô lendo um livro de guerra, sabe? E os esportes tem muito essa semelhança, né, vamos dizer assim. Então, enfim, ele diz que o motorista de ônibus ele pode se defender aí com unhas e dentes, né, o seu posto, e ninguém vai mexer com o ônibus, da mesma forma que ele não vai ter problema nenhum de expulsar uma criança do ônibus que está fazendo a discórdia, porque ele é o cleaner, ele é o responsável, ele é 100% responsável, não é 99%, não é 99,99%, é 100% responsável. E isso é uma mudança de chave muito interessante quando você decide ser assim, né? Então ele fala também do garçom. O garçom é um exemplo legal, que ele diz que o garçom ele pode ser um cleaner conhecendo os pedidos dos clientes, né? Sabendo qual é a bebida favorita dos clientes, qual prato ele costuma pedir, qual é a sobremesa que ele mais gosta, qual é o ponto da carne que ele sempre escolhe, se ele paga no dinheiro ou se ele paga no cartão. Se ele começa a assumir 100% a responsabilidade de fazer a melhor experiência possível quando o cliente chega dentro do restaurante, ele vai ser o melhor garçom de todos. E isso é foda, porque, consequentemente, ele vai ser visto como o melhor garçom, né? E ele fala, o garçom cleaner, ele é o garçom que mais ganha gorjeta, né? Porque ele faz além do esperado, né? Ele faz praticamente o impossível, o inimaginável, naquele contexto. Então, um garçom pode ser um cleaner com toda certeza, né? Qualquer função. E aí, só para trazer, ainda ficar um pouco mais palpável para vocês aí que estão acompanhando, o cleaner, esse nome cleaner, vem desse, né, numa tradução literal, é limpador mesmo. Do cara que limpa as coisas. Inclusive, o nome desse capítulo, eu acabei atropelando e não falei, The Cleaner You Are, The Dirtier You Get. Então é mais ou menos o sentido de quanto mais você limpa, né, quanto mais limpador você é, vamos dizer assim, mais sujo você fica, né, mais sujo você é. Então qual é a ideia? A origem desse nome, ele fala aqui que ele puxou do zelador, né? O zelador, imagina o zelador de um prédio comercial. Se ele é ou melhor, ele geralmente, os zeladores desses prédios, eles geralmente assumem 100% da responsabilidade de tudo que acontece no prédio, certo? É o cara que consegue resolver desde a sujeira no chão até algo maior, tipo um incêndio. Ele é o cara que vai lidar com aquilo da forma como se espera dele. Ele sabe tudo do prédio. Ele tem todas as chaves de todas as portas, ele sabe onde está todas as coisas. Ele ainda brinca aqui nesse contexto, imaginando um prédio comercial, o Tim ainda fala, o zelador, ele é tão cleaner, ele é tão 100% responsável, que ele sabe as pessoas que usam droga dentro do escritório. Ele sabe as pessoas que jogaram uma camisinha no lixo e estão no ambiente de trabalho. Então ele sabe os podres de todas as pessoas do prédio. Ele resolve tudo, né? Ele tem um domínio total sobre aquela área. Então é daí que vem o nome cleaner. Foi inspirado por um zelador, num cara que tem total controle. E é até legal que ele fala também que o cleaner, independente se é nesse contexto de zelador ou qualquer outra área, é o cara que é chamado quando as pessoas estão pedindo ajuda, né? Quando as pessoas estão tiltando, fora de controle, ligando para a polícia, né, entre aspas, a polícia é o cleaner que chega para resolver a parada. Então, nos esportes, é muito palpável, é muito fácil da gente imaginar, né? Porque o cleaner é o cara que chega para resolver, ele entra em jogo para resolver, é um Romário da vida. O Romário é um puta de um cleaner, né? Então, esse foi o primeiro capítulo, Cooler, Closer, Cleaner. A gente vai focar, obviamente, no cleaner, mas eu acho que o
O Tim, ele sempre vai falar do cooler e do closer, né? Quem são esses caras também no contexto. Ele dá 13 características do que são os cleaners, né? Ele fala que todo cleaner que ele conhece tem essas 13 características. Uns mais fortes que os outros, né? Algumas características mais fortes. Cara, eu acho que são 13 capítulos, 14 capítulos, porque vai ser um capítulo para cada característica, né? Então ele elenca 13 características e ele diz assim, ele fala assim, são 13, mas ele não coloca em lista, porque quando ele acha que quando as coisas estão em lista, as pessoas tendem a achar que o número 1 é mais importante, e aí acabam ignorando o resto da lista, mas ele fala que no caso dele, ele colocou aqui, todos é número 1, eu não sei se vai dar pra ver, mas quando ele lista, ó, é tudo número 1, são 13, foda que tá espelhado, né, a imagem, mas são 13 características, só que todas são número 1, então é 1, até chegar no 13, né, óbvio, mas, e aí ele lista essas características, né, cada capítulo vai ter uma dessa, certo? E aí ele fala assim, porra, são características, eu até anotei elas aqui, mas eu acho que eu não vou falar porque a live já tá ficando longa. E a gente vai ver nas próximas lives, certo? Mas é muito sanguinário, assim, tipo, é um mindset muito foda. Porque, por exemplo, uma das características o cleaner, ele prefere ser temido a ser amado, certo? Então, é uma visão bem de guerra, como eu falei, né? Eu falei na live anterior, falei nos stories, a gente tá saindo de um cenário de gravata borboleta e estamos indo pro campo de batalha, né? A gente tá indo pra lama. Então, essa é uma das características. Ele fala aqui que você não precisa amar o trabalho, mas está viciado nos resultados, né? E vai um pouco de encontro com aquilo que a gente estava falando antes, de você amar a escalada e não o topo da montanha. São coisas interessantes, é bom pra gente ver, colocar em confronto, né, ideias que a gente estava vendo até no livro do Sess. Então, outra característica, você não comemora suas conquistas, porque sempre quer mais. Então, são características que, tipo, incomoda. E ele fala isso, né? Ele fala assim, provavelmente essa lista, quando você lê ela, você pensa, beleza, eu não sou um cleaner, eu não sou assim, eu não penso dessa forma, eu não sinto dessa forma. E ele diz, se esse for o pensamento que passar pela sua cabeça, você está no caminho de se tornar um cleaner. Curioso, né? É porque ele, claro, ele está vendendo o livro dele, ele quer que a gente leia até o final. E eu quero que vocês também fiquem na live, porque eu acho que vai ser interessante. E aí ele diz, né, aqui ele finaliza esse capítulo levantando a seguinte pergunta, né? Você deve estar pensando, porra, por que eu faria isso? Por que eu gostaria de ser um cleaner? Né? Por que eu deveria nunca estar satisfeito, sempre procurando aí o vício pelo sucesso, né? O vício por não descansar. Por que eu valorizaria estar desconfortável e sozinho, né? Que é outros aspectos aqui, né? Por que alguém ia escolher essa porra? Aí ele responde, porque a recompensa é boa pra cacete. Essa é a resposta. A recompensa de você ser um cleaner é muito, 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 muito boa. Então, é pela recompensa final, pelo legado que você está construindo, né? Pelo legado que você está fazendo, que nenhuma outra pessoa fez, nenhuma outra pessoa tem a desenvoltura de fazer, né? É a ideia de fazer o inimaginável. Ser um cleaner é fazer o inimaginável, é fazer o impossível. É só olhar a carreira do Michael Jordan, né? Quem acompanha, quem sabe um pouco do basquete e sabe o que ele fez, né? Conquistou, se eu não estou enganado, 6 anéis da NBA, né? Conquistou 6 campeonatos. Então, é isso, velho. Isso é ser o cleaner. Essa é a recompensa. É construir um legado no aspecto da vida que você escolher. Se for negócio, se for esporte, seja lá o que for, é isso. Então, essa foi a nossa live 27, esse foi o primeiro capítulo. Amanhã a gente continua falando da primeira característica de ser um cleaner. E aí estou curioso para saber como ele vai desenrolar, ele vai desenvolver cada uma dessas características, certo? Muito obrigado pela atenção aí no sábado de manhã, quem entrou, quem vai assistir depois. É uma honra ter a atenção de vocês, né? Espero que tenha feito sentido, tenha começado, né? Estamos começando, vamos ver o que esse livro
nos aguarda, né? Tô lendo o livro junto com vocês. Mas é isso, assumir 100% da responsabilidade, não se acomodar, né? Então, é isso. 20 minutos de live, muito mais do que eu imaginava. Eu falo pra cacete, mas vamos lá. A gente vai melhorando isso ao longo do tempo. Também tô animadão pra esse livro. Vamos ver, Adriele, como vai ser. Eu acho que vai chacoalhar, assim, pelo menos vai me chacoalhar, vai me tirar da zona de conforto, especialmente para esse ponto de competitividade, para esse lado mais obscuro, né? Porra, tem até uma das características, até esqueci de falar, agora que eu falei obscuro. Tem uma das características do cleaner, que vai ser tema de um capítulo, que ele fala o seguinte: um cleaner tem um lado negro que se recusa a ser ensinado a ser bom. Tô até curioso para saber que merda é essa que ele tá falando, mas mais uma vez, como eu disse, cara, estamos indo pra guerra agora. É uma visão completamente diferente do que a gente tinha do This is Marketing. Seth Godin, cara, o cara elegante, todo formal, né? Todo gravata borboleta, com óculos, a armação do óculos colorida. Bicho, agora a gente tá indo pegar engranada e metralhadora mesmo. Não tem outra forma de seguir com esse livro. Vamos ver, tô curioso. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Nos vemos amanhã de novo, 9h03 da manhã. Valeu!